Essa entrevista com o Felipe eu queria dividir em duas etapas. A etapa da história de vida do Felipe, que é uma história de vida pesada, mas ao mesmo tempo é muito fascinante, porque o quanto isso ainda fortaleceu sua fé, é muito interessante de ver. E as dúvidas sobre teologia também, que você é formado em teologia. Só que eu acho que a gente precisa contar a sua história de vida primeiro, justamente também para tornar e explicar o porquê que eu acho a sua visão sobre teologia tão única. Então, eu acho que com tudo o que aconteceu, a sua interpretação das coisas com certeza vai ser especial. Entendi. Entendeu? Então, não tem como não começar lá no Rio de Janeiro. Então não tem como não começar lá. Rio de Janeiro, Minas Gerais, vamos lá. Então, só para você ter uma ideia, o meu aniversário é 11 de setembro. Atentados terroristas. Eu nasci exatamente na mesma hora que os aviões chocaram com as Torres Gêmeas. Sério? Eu tava no telefone, porque minha mãe, ela é muito engraçada, que ela fala assim, eu ligo, mãe, meu aniversário. Ela, não, você não nasceu ainda. Então a gente criou um hábito de eu ligar exatamente na hora que eu nasci pra minha mãe, ou ela me ligar, né? E na hora, a TV tava ligada, na hora que eu comecei a conversar com a minha mãe, aconteceu e todo mundo achou que era a Terceira Guerra. Ou seja, fiquei sem aniversário. Mas eu sou oficialmente carioca, apesar de não aceitar isso, porque eu nasci, exclusivamente nasci no Rio de Janeiro, e fui bebê com meses para Minas Gerais, e fui criado lá pelos meus avós, na roça, no interior. E eu tive uma educação muito completa, porque eles eram extremamente autônomos, autodidatas, fizeram muita coisa em Minas Gerais, mas eles não tinham escolaridade nenhuma. Eles aprenderam a ler lendo a Bíblia. Então, assim, eu lembro de eu ir para a escola e tal. Eu não tinha a oportunidade de tirar as minhas dúvidas com os meus pais em casa, porque eles não entendiam. Mas, em compensação, para a administração e para a gestão emocional, eles eram absurdos. Então, eu falo pai e mãe, mas são avós, né? Porque me criaram desde bebê. Minha mãe logo depois foi para a cidade do interior. Então eu passei a ter duas mães e um pai. E lá eles me ensinaram, eles começaram a cultivar as terras, ia comprando a terra, ele começou a trabalhar como meeiro. Meeiro é quando você vai num senhor de terras e você diz, eu cuido da sua terra, tudo, faço tudo. Lavoura, plantação, todo o investimento é meu. E quando a colheita chegar, metade é minha, metade é sua. Porque a terra é sua. Então, meu avô começou assim. E aí, com o dinheiro, ele foi administrando, foi comprando as próprias terras, foi plantando café. Só que o café dá uma vez por ano. Então, ele foi intercalando colheitas no meio das lavouras. Milho, feijão, até arroz, num lugar alagado. Nós plantamos lá num brejo. E aí começou a criar gado. A cidade foi crescendo um pouquinho. Crescendo um pouquinho, porque quando eu nasci devia ter 500 pessoas. Né? Hoje tem 7.000. Louco. Metrópole. E aí a cidade foi crescendo. As pessoas lá... Tudo que você tinha que passava mal, você ia no farmacêutico. O único da cidade que era parente. Mas para coisas maiores, não tinha como. Então, ele comprou um livro de anatomia do corpo humano. Ele decorou aquele livro. Ele começou a trabalhar como dentista prático. Ele arrancava os dentes, ele suturava as pessoas. E aí ele falou, poxa, não tem nada para tapar o dente. Foi começar a minerar nas lavouras, nas montanhas, e a trabalhar o ouro. Eu vi várias vezes meu pai pegando pepita e fazendo o processo de acrisolamento, que é tirar as impurezas do ouro para poder trabalhar. E ele começou a fazer capa para dente de ouro. E aí você está cavando, achar ouro, você acha pedra preciosa, e ele começou a trabalhar joias. Então eu tinha dentro de casa um senhor extremamente polido para falar, de poucas palavras, né? Mas que sabia tudo sobre terra, sobre gado, plantações, colheitas, fazer joias, cuidar de gente. Então, assim, era muito fascinante. É por isso que as pessoas falam assim, você curte estudar o quê? Eu falo, tudo é interessante. Porque quando eu cresci, pro meu avô, tudo era interessante. Entendeu? Eu tive um problema, né? A gente vai falar sobre isso. E eu não conseguia estudar, eu não conseguia ler.
eu aprendi a cuidar de orquídea para poder numa terapia. Então, assim, eu tenho mais de 50 tipos de orquídea hoje em dia, cada uma com a sua estação, com o seu tipo, que uma orquídea é totalmente diferente da outra, uma dá em pedra, outra dá em árvore, outra dá no chão. Porque tudo é interessante. E fiquei lá nessa cidade do interior até os 21 anos. Quando eu fiz 21 anos, aconteceu os tentados terroristas no mesmo horário, né? Foi no meu aniversário de 21 anos. E aí eu fiz os 22 anos no Rio de Janeiro já. Eu já mudei, passei para fazer faculdade de música. E foi a minha primeira faculdade. Eu queria ser músico na época. Inocente, né? Vim da roça. A gente acha que músico dá certo. nessa nação, ser músico. Aí depois eu falo que não, vou ser pastor. Mas você tocava na igreja? Tinha alguma ligação já com a igreja? Sim. Eu abria os shows de bandas famosas em Minas, né? Eu toquei... Naquela época, eu comecei com triângulo. Depois fui no pandeiro. Aí fui pro teclado. Aí fui pro piano, aí fiz back vocal, depois fiz solo e tudo mais. Então eu queria aperfeiçoar. Fiz regência, regia coral, dividia vozes. Eu falei, essa é a minha vibe, vou fazer isso. E vim pro Rio para fazer música. Foi música sacra, então você imagina. Eu passei a cantar ópera e tocar bar. Mendelssohn, Chopin. E nessa vibe, aos 22 anos, de começar a fazer a faculdade de música, tinha algumas matérias que a faculdade dividia cadeira com o pessoal de teologia. E eu sempre estudei muito a Bíblia, porque minha família é de origem cristã desde sempre. Então, assim, eu sabia muita coisa da Bíblia já de cor que eu tinha aprendido quando era criança. E eu já era líder na igreja há muito tempo. Quando eu vi aquilo sendo estudado de uma forma muito mais profunda, de uma forma científica, eu me apaixonei. Porque eu sempre perguntava coisas que ninguém sabia responder. Tipo, vamos falar sobre o rei Davi. Tá, mas a Bíblia fala que qual era o tamanho do rei Davi, que ele era baixinho. Mas o que era baixinho? O que era baixinho? Ele lutou com o gigante Golias. O gigante Golias era gigante porque era gigante ou era gigante porque era Davi? Sim. Você tá entendendo? Mas ele cuidava das ovelhas. Ele fedia? Onde que ele cuidava? Porque se ele está em Israel, é deserto. O que ele dá para comida para as ovelhas? Então eu fazia esses tipos de pergunta que as pessoas não faziam a menor ideia. Entendeu? Olhei para o céu. Interior, você vê o céu com uma nitidez absurda. E você vê todos os efeitos que acontecem no céu. Poxa, só tem vida aqui? Não tem vida... Qual é o nome daquela estrela? Não, ainda não conseguem dar o nome. Ué, mas por que, gente? Eu consigo ver. Porque ela já não existe mais. Por que ela não existe mais? A gente está vendo a luz de uma estrela que já acabou. Ok, mas e aí? Então, assim, para uma criança, eu era um problema. Não pode perguntar. Eu era um problema. E aí quando eu vi a Bíblia sendo exposta de uma forma científica e histórica, eu me apaixonei completamente. E me apaixonei não do latim, passione, que é a palavra paixão vem do latim. Passione, que significa sofrimento. Né? Mas me apaixonei no sentido de amar. E aí pedi minha transferência para cadeira de teologia, onde eu me formei e quase me tornei ateu. Porque os meus professores de teologia eram praticamente todos ateus. Eles não acreditavam no que eles ensinavam. E a maioria deles eram pastores. E mais, eles liam a Bíblia e, como cientistas, eles identificavam todas as discrepâncias dos textos e aguçavam isso. Fazia com que a fé diminuísse cada vez mais. Então, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi me tornar professor na instituição. Porque eu consegui fazer, pelo menos para mim, de uma forma com que eu entendesse a Bíblia sem ver discrepâncias, mas dualidades. Dualidades é tipo vocês dois tentando descrever o André. Cada um vai descrever de uma forma completamente diferente, a ponto que se eu não conheço o André, eu vou achar que vocês estão falando de pessoas diferentes. E na Bíblia isso acontece muito.
o tempo inteiro. E aí eu me formei, fui dar aula nessa faculdade, e aí comecei com esse meu jeito de ensinar e de falar. Eu sempre achava que para eu ser um bom pastor ou um pregador, eu tinha que começar a gritar, fazer gestos abruptos e todo mundo chorar na pregação. E aí no final tinha que levantar a mão, como se isso mensurasse o poder de Deus, né? Porque tem gente que levanta a mão todo culto. E aí eu falei, não vou dar certo, porque isso não é meu jeito. O meu jeito é, eu subo lá, abro a Bíblia e falo, vamos estudar este texto aqui. Quem era essa pessoa? Por que ele disse oi para ela? O que estava acontecendo nessa família? O que estava acontecendo nesta cidade, nesta época? E eu não sabia, mas isso deu certo. E eu não gritava. E no final, eu não chamava ninguém na frente para aceitar Jesus, porque eu acho prepotência achar que eu sou o suprassumo do canal sagrado aonde Deus vai falar única e exclusivamente através da minha voz. Se aquela pessoa teve um encontro com Deus, eu não quero atrapalhar. Se eu chamo ela aqui pra frente, ela vai pensar na roupa dela, ela vai ver alguém chorando. Não, eu não quero atrapalhar, desculpa. Eu sei que não funciona assim, eu sei que todo mundo vai me linchar por causa disso. Mas eu não sou o canal de Deus. E aí começou a dar certo. E as pessoas começaram a ver isso como uma forma muito diferente de ensinar a Bíblia. E aí o nome começou aí. Eu comecei a ter conferências, viajei para o Brasil inteiro. Não existe nenhuma capital ou cidade grande do Brasil que eu não tenha feito uma conferência, exceto o Acre. Porque o Acre não está no Brasil. O Acre não existe. Entendeu? Não existe. Eu nunca fui lá. Já fui em tudo quanto é lugar. Já fui em Roraima, Boa Vista. Já fui no Duiapoque, literalmente. Baixei lá num teco-teco. Ao Chuí. O fato deles não terem te convidado mostra que não existe Acre. É um fato. Não existe. Entendeu? E no resto do planeta também eu fui a muitos lugares, né? Principalmente na Europa e nas Américas. E aí, até 2012, eu já era conhecido pelos meus escritos, já tinha viajado muito, já tinha uma certa notoriedade, feito muitos programas de TV. Eu já tinha um quadro num programa onde as pessoas ligavam e faziam pergunta ao vivo. Então, assim, as pessoas não gostavam de ter um quadro ao vivo de perguntas e respostas, porque se você não souber responder, você paga um mico ao vivo, né? Então eu sempre gostei disso. Não que eu soubesse todas as respostas, mas eu sabia dizer, olha, não sei. Entendeu? E aí em 2012, eu começo a namorar. Em 2013 eu caso. Em 2016 ela me bota num hospício, depois me prende e acaba com a minha vida e tenta me matar.